Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre traumas, tá? O que isso pode ocasionar na sua vida adulta com relação ao profissionalismo, aos relacionamentos e tudo que te rodeia. Gente, isso é muito, muito sério, tá? Eu quero falar a respeito das pessoas que não conseguem perdoar os seus pais ou que acham que os seus pais eles são os culpados por coisas que acontecem na sua vida adulta. Porque na verdade, gente, isso tem uma ligação muito grande, né? Essas travas limitantes que nós temos e que nos prejudicam na vida adulta, elas são sim consequências da nossa infância. E quem é que fez parte da nossa infância? Do maior período, né, da nossa infância? Foram nossos pais, né? Nós tivemos também nossos amiguinhos, a escola, né? Que na escola tem bullying, enfim. Mas a maior parte são com os nossos pais, com os nossos familiares. E é ali que foram gerados certos traumas, certo? E até na nossa gestação, tá? Porque quando você vai buscar estudar lá que a criança, a partir do 3º mês de gestação, ela já sente, ela já ouve e os sentidos dela já estão bem aguçados, tá? Então você vai entender que ela também tem os traumas da gestação, tá? Então, para que nós possamos entender isso, nós precisamos saber que o nosso cérebro, tá? Ele é dividido em duas partes, que é o consciente e o inconsciente. Eu quero falar dessas duas partes, ok? Pode ter outras partes, enfim, mas eu quero falar dessas duas partes, o consciente e o inconsciente. O consciente é tudo que é da razão, é matemático, tá? Digamos, eu cito exemplo matemática, tá? Que é o consciente, aquilo que você faz, vou pro meu trabalho, vou acordar cedo, vou fazer isso, fazer aquilo, é aquilo que você faz conscientemente. A parte do nosso inconsciente, tá? Ele é um arquivo muito grande, eu diria, vai do tamanho, mencionando assim por cima, tá? Um prédio de mais de 10 andares teria como se fosse um backup daquele tamanho, um backup imenso, tá? E tem ali informações que nem você tem consciência, tá? Por exemplo, você tropeçou e machucou o dedo, e aí ficou aquela sensação, aquele sentimento, aí deu medo de andar, o medo para tropeçar, aquilo fica registrado no inconsciente. Então, a maioria das ocorrências, das coisas que acontecem na nossa vida, elas ficam registradas no nosso inconsciente, quer a gente lembre ou não. Muitas vezes a gente não lembra e o nosso próprio organismo, tá, ele apaga para que nós não soframos mais, mas só que fica registrado e fica como informações celulares, tá? Então, digamos que na tua infância você teve ali períodos de dificuldades. Eu vou falar por mim, tá? Eu tive muitos traumas da infância, tá? Tive muitos traumas da infância, eu vou citar um deles que assim foi poderosíssimo. Eu precisei realmente de bastante trabalho terapêutico e eu confesso para vocês que eu dei bastante trabalho para os terapeutas, viu? E a minha sorte que eu tinha as informações e que eu busquei estudar muito também. Por isso, dos meus estudos na área, tá? Porque eu penso assim, aquilo que me afetou, eu peguei amor. Seria isso. Eu vou citar até para vocês o filme do Pat Adams, né? Que ele é um médico muito conceituado, um médico maravilhoso, ele é americano, tá? E tem até o filme que é baseado na história dele, fatos baseados na história dele, então meio que verídico, né?
O Amor é Contagioso, do Pat Adams. Eu vou colocar aqui para vocês depois, para que vocês venham e assistam o filme. É fantástico, tá? Então ele realmente fez do limão uma limonada. Ele tinha tendência suicida por uma série de razões da vida dele, e isso daí ele se hospitalizou lá no hospital psiquiátrico e teve umas vivências, e aí ele resolveu estudar a respeito, e ele se formou um grande médico. Ele é responsável por muitas mudanças hoje na medicina, muito boas, inclusive Os Palhaços da Alegria e tantos outros, né? Então, assim, é um ser maravilhoso. Eu tenho ele, assim, como... eu nem sei o termo que eu uso, mas, assim, me faz muito bem pensar a esse respeito. Eu gosto muito de ver história de pessoas que, através da sua dor, utilizam para uma melhora em si próprio e também em auxiliar outras pessoas. Então, voltando aqui para mim, vou falar de só uma coisa hoje, porque tem tantas, né? A gente ia ficar aqui o dia inteiro falando, não dá, né? Eu não posso ter um vídeo tão longo, né? Então, gente, a minha gestação não foi uma gestação boa, tá? Meus pais passavam muitas dificuldades, inclusive meus pais eram pessoas assim, de pouco conhecimento, eles tiveram muitas marcas na vida deles, eles tiveram muitas dificuldades, então eles eram pessoas ignorantes, né? Eu diria assim. Quando eu falo ignorante, gente, eu não falo pessoa ignorante no sentido de ofensa, eu falo no sentido de conhecimento, tá? E minha gestação não foi boa, passavam por dificuldades além de financeiras, alimentares. A minha mãe conta até que ela tinha que pegar da água com açúcar para minha irmã, que minha irmã era bebê, né? Para ela parar de chorar, porque não tinha leite. Bom, isso é um fato, gestação ruim. O meu parto foi a coisa mais louca, né? E ela, quando eu era criança ainda, ela me falou esse respeito, isso daí me deixou assim, arrasada, né? Mas eu falei, o que eu posso fazer com isso? Eu era uma criança, né? Eu só fiquei assim, em choque quando ela me falou. E depois de adulta que eu fui trabalhar todas essas questões, né? Essa e outras, né? Então, o meu parto foi muito difícil. Minha mãe ficou uns 3 dias sentindo dor. Naquela época ela não ia ao hospital, né? As mulheres não iam, e as mulheres tinham medo, ela tinha muito medo de hospital. Então, ela teve a minha irmã em casa, me teve em casa. E aí, quando assim, ela estava no extremo da dor, ela desmaiou, né? Porque eu não nascia. E aí a parteira foi, enfiou a mão, me puxou. Aí veio um bebê horrível. Eu tava muito roxa, minha mãe falava que eu tava muito roxa. Minha mãe contou isso pra mim assim, quando eu era uma criança ainda. Que eu era muito roxa, eu era muito feia. Minha cabeça era muito comprida, assim, ó, porque eu tava ali no canal e não vinha, né? E a minha mãe quase morreu, tá? E então eu nasci assim, horrível, né? Eu era feia demais. Monstrinha, ainda bem que agora eu tô bonitinha. Ai, gente, que coisa, né? E a minha mãe, quando a parteira foi mostrar o bebezinho pra mamãe, a minha mãe falou assim, tira esse monstro daqui. Oh, meu Deus, tadinha dela, gente. Isso me deu, sim, muitos problemas. Não só isso, muitas coisas, né? E aí eu fui super rejeitada, fui muito rejeitada, tipo na gravidez, porque foi, né, uma gravidez de muita dificuldade, com muitos problemas. No nascimento, né, que eu era um monstrinho, e tadinha da minha mãe. E aí eu tive bastante dificuldades. E quando eu comecei minha fase de adolescência, aquilo me deixava triste, eu era uma pessoa muito triste. Infância, adolescência, as pessoas olhavam para mim, eu estava sempre de cabeça baixa, eu era uma pessoa muito triste, eu era uma pessoa muito angustiada, eu tinha sempre muito desejo de morte, uma coisa absurda, nem eu entendia. Eu falava, será que isso é normal? Será que eu sou uma pessoa normal? Né? E já fiz vários tratamentos com psicotrópico, enfim, um monte de coisa. Psicotrópico, gente, é um horror, não leva a pessoa a nada, você fica ali inerte, não faz nada, né?
Foi daí que eu decidi estudar e aí agora eu tô aqui. Então, aí o perdão, né? Aí, como que eu fiz para perdoar, tá? Como que eu fiz para perdoar? Então, eu poderia ter mágoas, não só dessa situação, mas ter mágoa da minha mãe, porque ela falou que eu era um monstrinho, ela teve todo o sentimento de rejeição e tantas outras coisas, né? E eu teria mágoa, tipo aquela criança revoltada ou aquele adulto revoltado, que eu vejo muitos adultos hoje, né? São revoltados, falar minha mãe não me deu isso, minha mãe não fez isso, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Gente, para! Para! Tadinha da minha mãe, né? Aí eu parei e analisei muito, aí me dá até vontade de chorar. E eu falei, tadinha da minha mãe, quanta dor que ela sentiu ali, quanta dor que ela sentiu, quanto que a vida dela foi difícil, né? E ela não tinha entendimento. Minha mãe, ela me ensinou muitas coisas, ela me ensinou a ser uma mulher guerreira, sabe? Ela era muito guerreira, batalhadora, ela não desistia, ela fazia tudo muito perfeito, ela era maravilhosa, mas tinha os problemas dela, ela tinha muitos, tá? E esses problemas dela causaram consequências, tá? Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho uma visão muito boa com relação a isso, mas isso não ocorre, por exemplo, com os meus irmãos que tiveram mais problemas do que eu, mas eu busquei muito. Então é isso, gente. Procura buscar entender, compreender. E traumas, tá? Traumas não é pra ficar acusando, dedinho acusando, aqui ó, dedinho acusando, ó, 3 pra você, 4, né? Ó o outro aqui, ó, mais 3 pra você, tá vendo? Um só você acusa, para, tá? Procura entender o que aquela pessoa podia te dar, o que ela não podia. Procura ver qualidades na pessoa, não fica vendo só defeitos, tá? Porque nós temos defeitos. Então, o mais importante, vamos corrigir nós, primeiramente, tá? Quer limpar os traumas? Para de ficar jogando embaixo do tapete. Ah, já resolvi, não tô bem, deixa minha mãe pra lá, não quero nem saber dela, deixa ela com a vida dela. Não, gente, amor. Amor, o que será que a sua mãe estava passando? O que sua mãe estava sentindo para ter agido daquela forma? Você acha que a sua mãe não te amava? Toda mãe ama seu filho. O amor de mãe é o amor mais lindo que existe no mundo. É o amor de mãe. Vocês compreendem o que é isso? Olha, teve uma fase na minha vida que eu participei de um grupo, tá? Inclusive, eu fiz parte daquele grupo Anjos da Noite, fica lá no centro da cidade, distribuindo sopa para as pessoas que ficam ali, né? Participei também, e esse presidente desse grupo, ele era gêmeos, tinha um irmão gêmeos, tá? Ele era uma pessoa muito bem até de vida, ele estava muito bem de vida, tinha uma casa bonita, ele era uma pessoa bem colocada, tá? E só que assim, ele e o irmão dele, eles foram achados na porta de um orfanato, tá? E cada um numa caixinha de sapato, de tão pequenininho que eles eram, feinhos, tá? Feinho que doía. E eles foram rejeitados pela mãe. E você sabe qual era o trabalho dele fundamental naquela casa que ele fazia e que eu aprendi muito também? Era o amor pela mãe, tá? Então, o Dia das Mães, ele fazia bastante trabalho assistencial, ele falava muito, ele dava muita palestra sobre o amor da mãe. Ele tinha um sonho de conhecer a mãe dele, mesmo que ele foi ali largado na porta de um orfanato. Então, vocês compreendem o que é isso? Eu vejo filhos, tá, que têm a mãe, que tiveram a mãe, e aí maltratam, né? Maltratam os pais, maltratam, principalmente as mães. Então é sobre isso, tá? É sobre isso. É tipo de desabafo? É, mas eu acho que tem um aprendizado aí também, né? Então tá relacionado com perdão e relacionado com traumas, tá? Perdão e traumas. Então vamos trabalhar. Se você tem dificuldade para
resolver e trabalhar o trauma e o perdão, procure um especialista, tá? Procure um especialista. E vamos ser felizes, né? Porque para ser feliz precisa resolver esses problemas, tá? Então, um grande abraço e felicidade a todos.